Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eduardo Magalhães e como você sabe, todo ano, você que me segue pelas redes sociais sabe disso, eu costumo gravar um vídeo falando a respeito dos livros que eu li no ano que se passou e livros que eu pretendo ler nesse próximo ano. Estava demorando gravar esse vídeo, hoje é dia 3, mas ainda tem a oportunidade de poder falar um pouco a respeito dos livros que eu li nesse ano de 22 que se passou. Eu li poucos livros, até porque você sabe que 22 foi um ano de eleição e devido à correria acabei não conseguindo ler tantos livros como eu gostaria. Mas estão aqui. Eu vou começar aqui falando a respeito desse livro, é um livro pequeno. Você veja que ele deve ter umas... São poucas páginas, dá para você ler ele em um dia, que é Maquiavel, o Príncipe. Gente, esse livro de Nicolau Maquiavel, aqui diz que tem 500 anos, mas na verdade ele tem mais de 530 anos. É um livro muito interessante porque Maquiavel ele faz uma carta para um príncipe, por isso que se chama Príncipe, relatando durante todos os anos de vida dele e da família dele, trabalhando com vários reis e príncipes, ele começa a pontuar os erros, os fracassos, as derrotas e também as vitórias de cada reino que ele assim participou. Então é uma literatura rápida, objetiva, mas muito importante. Maquiavel, você pode nunca ter lido a obra de Maquiavel, mas Maquiavel faz parte até do nosso dia a dia. Quando a pessoa fala assim, olha, fulano tem um pensamento maquiavélico, se refere a Maquiavel. Quando a pessoa chega lá e diz assim, os fins justificam os meios, se refere a Maquiavel. Então é muito interessante, é um livro pequeno, dá para você ler em um dia e eu recomendo Maquiavel, o Príncipe. Tem esse livro aqui que é um livro muito interessante, eu gostei muito, Thomas Sowell, a biografia de Thomas Sowell. Thomas Sowell, para quem não sabe, ou Sowell, se você assim o preferir, ele é um grande escritor americano, ele, como você viu aqui, ele é negro, assim como eu, e ele é um grande economista americano, tem vários livros publicados, grandes best-sellers, e ele veio da pobreza. Ele passou por vários lares adotivos, ele passou por instituições de caridade, ele veio estudando nas escolas públicas, conseguiu uma bolsa de estudos, se formou, se tornou professor, economista, escritor, e é uma das grandes mentes hoje da economia no mundo. E ele tanto é respeitado por isso também como ele é criticado. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a criticar as questões de cotas nas escolas americanas. E por que isso? Porque ele viu que o número, o nível da educação baixou muito. Para você ter uma ideia, numa corrida de obstáculos, onde muitas pessoas não conseguem pular os obstáculos, o que eles fizeram? Eles tiraram o obstáculo para que todo mundo pudesse passar. É igual aqui no Brasil. Você sabe que aqui no Brasil, nas escolas públicas, não existe reprovação. O aluno pode entrar na sala de aula, colocar os pés para cima e no final do ano ele vai ter o diploma dele ali, vai ter o boletim dele como aprovado. Não existe reprovação. Ou seja, tiraram o obstáculo para que todos pudessem passar. Porém, esse mesmo aluno no futuro vai ser o advogado que vai defender a sua causa, vai ser o médico que vai fazer a cirurgia aí no seu filho, e você vê o quanto que isso prejudica não só a educação, mas o futuro de todas essas pessoas. E ele foi o primeiro a fazer essa crítica lá nos Estados Unidos, e ainda mais por ele ser negro, ele foi duramente criticado e perseguido. Só que ele fala isso de uma forma muito técnica, como eu falei aqui agora, com argumentos lógicos e não tem como. Contra fatos não há argumentos. E ele vem comprovando tudo isso. Então, assim, ele é contra o Estado inchado, ele é contra que o Estado ele gaste mais do que arrecada. Ele começou a obra dele no socialismo, estudando Karl Marx, enfim. Mas quando ele passa a estudar economia, e na economia é lógica e razão, na economia 2 e 2 são 4, não tem como você mudar isso,
Então ele abandona o socialismo e ele se dedica mais ao movimento conservador, ao movimento liberal, e ele se torna um grande crítico dos movimentos comunistas e sociais e de todas as políticas do que os socialistas americanos assim apresentavam, e ele sempre apresentando com provas, com dados. E aí então vem diversas situações. Por exemplo, num debate com uma feminista americana, ela começa dizendo, olha, a mulher ela recebe 30% a menos do que um homem exercendo a mesma função numa empresa. E ele vai e diz assim, eu discordo de você. Mas como que você discorda? Você prova o que você está falando? Você tem números? Você tem dados? Porque a lei não permite isso. É igual aqui no Brasil. No Brasil, se você olhar na sua carteira de trabalho, lá na CLT, você vai ver que as leis trabalhistas proíbem. Se a pessoa trabalha no mesmo local, no mesmo ambiente, exercendo a mesma função, ele não pode receber menos do que o outro. Não pode, seja mulher, seja branco, seja negro, não pode. Se ele receber menos, ele pode denunciar no Ministério do Trabalho, ele recebe todo o tempo que ele trabalhou com juros e correção monetária e a empresa ela é multada. Então não se pode no Brasil, tanto homem quanto mulher, exercendo a mesma função, ganhar menos um do que o outro, isso está na lei. Então ele provou que tudo aquilo era só narrativa, era só conversa, era só falácia. E ele provava com números, com dados. Por isso que ele se tornou muito odiado pela esquerda americana e também pelo mundo afora. Mas é muito interessante esse livro, eu recomendo. Outro livro que eu quero recomendar para vocês, Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda. Gente, esse livro aqui é um livro para você ler uma vez por ano. Esse livro é fenomenal. Roger Scruton, ele grande escritor, filósofo britânico, com vários livros publicados. Ele se tornou o maior líder do movimento conservador no mundo depois de Edmund Burke, ou Edmund Burke, né, se você assim achar melhor. Ele se tornou um grande líder do movimento conservador. E quando eu falo movimento conservador, você precisa entender, é impossível a pessoa ser radical e ser conservadora ao mesmo tempo. O movimento conservador, ele é um movimento pragmático. Ele é um movimento que ele até aceita mudanças, mas essas mudanças têm que ser gradativas. O movimento conservador ele conserva muito as questões de família, de Deus, religião, a liberdade individual. Então, assim, o grande líder desse movimento, o grande pensador desse movimento, acabou sendo Roger Scruton. A obra dele, nesse livro, é tão somente pegar os grandes pensadores da esquerda, Karl Marx, Hegel, Michel Foucault, George Lucchese, Louis Althusser e diversos outros escritores, filósofos e pensadores, o próprio Anthony Gramsci, que você ouve falar muito dele e da escola de Frankfurt, ele começa a pegar cada um desses, a obra de cada um desses, e começa a esmiuçar a obra de cada um desses. E mostrar que a maioria acaba sendo utopia, acaba sendo algo que não tem um fundamento. E ele acaba provando isso de forma muito concreta, de forma muito lógica. E até os grandes pensadores da esquerda no dia de hoje, como o Slavoj Žižek, um grande nome da esquerda internacional hoje, o próprio Alain Badiou, e ele começa a esmiuçar a obra de todos eles. Isso aqui é muito bom para desmontar a narrativa. Que quando a pessoa vem com uma narrativa, com uma ideia que aparentemente no discurso é muito bonita, falando a respeito das minorias, da luta de classes, e você consegue desmontar essa narrativa com argumentos muito lógicos e racionais. Então eu falo para você que esses dois livros aqui são fundamentais. Uma para as questões econômicas, ainda mais agora que estão falando até de parar de furar o teto de gasto no Brasil e tirar o teto. Olha que maravilha, né? Tira o teto e aí o Estado pode gastar muito mais do que produz, gerando inflação, gerando desemprego, gerando miséria e dando tudo errado. Então, é muito bom você ler esse livro do Thomas Sowell
E para narrativas, Roger Scruton, muito bom. Esses foram os 3 livros que eu li nesse ano de 22 que se passou, e eu vou falar agora um pouco a respeito dos livros que eu pretendo ler nesse ano de 23. Mas como esse vídeo vai ficar muito longo, eu prefiro parar aqui agora e voltar num segundo vídeo falando dos livros que eu pretendo ler. Deixa aqui na descrição aqui os livros que você leu ou que você pretende ler também nesse ano de 23. Um abraço, até mais.